esse talento é algo que a gente nasce, se é algo que a gente desenvolve. Porque tem gente que começa a cantar, sai cantando e diz, nossa, quem te ensinou a cantar assim, né? Ou a gente descobre, né? É um talento que, sei lá, apareceu. Já tem outras pessoas, eu vejo isso, por exemplo, no futebol. A gente fala, nossa, fulano tem tanto talento. Messi versus Cristiano, Pronto, famosa é dinâmica. uma dinâmica que sempre acontece. Porque, ou a gente pode usar Cristiano e Neymar. Quando parece que um já nasceu com um determinado talento, né? Parece que um já, sei lá, Uma quantidade maior, né? Vamos uma colocar quantidade assim, maior de recurso. De Porque, veja, recursos, gosto talento disso. pode ser recurso. Utilizando a fala do Renan de serem ferramentas. Talento pode ser um recurso. E do outro lado, o Cristiano Ronaldo que parece que desenvolveu aquele talento, parece que treinou para chegar naquele nível. A gente teve o esporte é fantástico para dar exemplo. A gente teve aqui o Oscar no basquete. E alguém diz, nossa, como é talentoso. Ele diz, porque você não sabe que eu fico ali arremessando 1000 bolas todo dia para. Aí não sei se foi o Michael Jordan que disse. As pessoas veem o número de bolas que eu acertei. Mas eu errei muito mais do que eu acertei treinando. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso e refletir sobre se talento é algo, é um dom, né? Eu posso fazer esse paralelo, se é um dom, se é um talento. E depois também acho que cabe a gente falar, uma coisa que me agrada é que o Cristiano Ronaldo é a prova de que um pouco de talento e muita disciplina fazem o cara chegar muito longe. E outros caras, às vezes, com muito talento, mas pouca disciplina, acabam não avançando. Até trazendo um pouco, eu tomei a liberdade para ver a morfologia, e a morfologia do latim, né, de talento, que era uma de medida antiga, e ela se tornou algo, um sentido comum moderno, é como uma aptidão natural ou adquirida para fazer algo com excelência. Então, até olhando para a questão do Cristiano Ronaldo, ele não tinha um talento natural para o futebol, talvez. Só que ele pouco, né? Ou tinha pouco. Um pouquinho. Mas ele tinha um talento da disciplina, o talento do engajamento e motivação, e aquilo fez com que ele se aplicasse, dedicasse, até desenvolver um talento para essa atividade esportiva de uma maneira tão excelente, talvez. Eu vi, cara, eu vou passar já a palavra para vocês. Eu vi o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, essa semana. Alguém perguntou, como é que faz para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Eles, tem que reduzir uns 50 pontos do QI, 60 pontos do QI, sabe? Porque o que ele quer dizer, né? O sucesso ali tem mais a ver com disciplina do que com talento. Com certeza. E para mim é fascinante, porque tá todo mundo procurando a fórmula mágica de investir. Ele vem e diz, o segredo é ter um QI mais baixo, né? E não ficar fazendo tantos movimentos, ter paciência. Então veja, às vezes a paciência pode ser um talento. Com certeza. Perfeito. Não, o Aí, cara é aí paciente. espera, sabendo que o retorno virá a longo prazo, por exemplo, se o planejamento for bem executado. O sócio do Warren Buffett dizia, ganhar dinheiro no mercado não tá nem em comprar nem em vender, só esperar. Só ter paciência de ver a coisa acontecer. Existe um ditado que diz que, na realidade, o talento é multiplicado pela disciplina quando a disciplina não encontra... Aliás, quando o talento não encontra a motivação. Então, veja. E aí eu já quero puxar o gancho para você, Botura. Talento é dom? Talento é possível de se desenvolver? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu gosto de ver, dentro, principalmente desse contexto da parábola dos talentos, como uma unidade de medida mesmo, de capacidade. Acho que essa palavra é muito boa, né? Porque quando a gente às vezes fala, é potencial, mas potencial se realiza ou não. Capacidade é uma coisa mais tangível, né? E aí, eu acho que a gente faz muita confusão no dia a dia sobre isso, justamente, pô, cara, fulano é talentoso. Pô, mas você não viu o quanto que eu me esforcei? Sim, porque você angariou talento. Talvez você tenha começado com um talento e hoje você tem 1 milhão de talentos e você é talentoso, porque ser talentoso é você ter aquilo em volume, né? Obviamente a gente tá falando de uma abstração, mas é meio que isso. Então, pô, o cara é o melhor jogador. Tem gente que nasceu com mais talento para futebol inato, só que não trabalhou isso na multiplicação, certo? E não chegou lá. Lógico, existem outras coisas que eu acho que é muito legal de trazer aqui, porque a gente tá aqui falando sobre uma parábola um pouco isolada, né, de um contexto, que é falar também sobre as circunstâncias. E as circunstâncias também vão determinar se aquele talento pode ser multiplicado em determinado nível de potência ou não, né? Então, até puxando o gancho do esporte, né? Que eu acho legal pra caramba, cara. Tem um livro que eu acho que é de Outliers. Eu não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar o nome do livro.
primeiro capítulo dele, depois eu vou até passar pra vocês. O primeiro capítulo dele fala assim, olha, a maior parte dos jogadores de futebol americanos, quando eles vão pra fase de seleção, aqueles que passam, eles nascem no começo do ano. Porque as seleções são feitas num determinado período do ano, certo? E essas crianças, quando entram na base, como elas são 3, 4 meses mais velhas, elas têm um desenvolvimento motor muito maior já. Elas são maiores fisicamente falando, então elas acabam passando mais na peneira. E isso corresponde a 70% da listagem do futebol americano, do hockey, tá? O pessoal foi percebendo em estatística. Falou, cara, você nasceu em fevereiro, tua chance de passar por uma peneira é muito maior que quem nasceu em agosto. Que você tá 6 meses na frente. Obviamente, você tem que ter se aplicado ali para você ter desenvolvido o talento, mas você tem mais tempo, mais espaço na frente para você ter desenvolvido esse talento. Então muitas vezes a gente olha pro talento e fala, cara, isso é um dom. E lógico, tem gente que é extremamente abençoada, que nasce com ouvido absoluto, ou com algumas coisas você fala assim, cara, que absurdo que é esse, certo? Só que todo mundo, eu acho que a parábola fala muito disso, todo mundo nasceu com talento. O dom foi dado pra todo mundo. Todo mundo. Pô, cara, eu nasci em fevereiro, então por que que eu não sou um jogador de futebol americano? Que eu não desenvolvi esse talento. Talvez eu nem tivesse ele, né? No meu caso, tem 1,68 m. Eu acho que. Era melhor ser jogador de basquete. Entendeu? Ali é uma coisa. Eu nadei durante muito tempo aqui em Ribeirão Preto, né? E aí chegou uma época da vida que, assim, tem que tomar decisão, né, cara? Pô, você vai querer competir? Cara, época do boom da adolescência. Todo mundo cresceu muito mais do que eu. Eu falei, não, não vai dar pra mim por conta da minha circunstância. Eu poderia ter sido um pouco melhor? Poderia. Mas não é o caminho ali pra mim, né? Agora, também tem isso, né? Como você desenvolve esse talento? Como você. Eu acho que talento não é uma coisa nem que você desenvolve. Apesar de a gente usar isso na morfologia aqui em português, a gente pensar em talento como unidade de medida é uma coisa que você acumula. Sim. Entende? Você acumula um. É difícil falar, um talento de um talento. Então, pô, você é vendedor. Beleza, cara, mas pra você ter chegado no ponto de talento que você tem hoje, a gente tava falando sobre isso ontem. Sim. Foram o quê? 10, 15, 20 anos, às vezes de maneiras que você nem imaginava. Ah, cara, eu tenho aqui o dom da retórica. Mas quantos anos não foram de acúmulo de talentos e de falhas, mas que trouxeram esses talentos, que a falha também traz essa capacidade pra gente, né? Quanto tempo não foi pra você conseguir angariar tudo isso? Hoje você faz parecer fácil. Hoje, pra você investir, eu vou pedir pra você me transferir um pouco desses talentos pra eu conseguir multiplicar o meu dinheiro. Mas o quanto que você não teve que passar? E às vezes a pessoa que é muito talentosa, ou seja, ela tá cheia daquilo, cheia daquele dom, certo? Acumulou aquilo durante a vida, ela faz parecer muito fácil. E aí é até irritante, porque a pessoa que chega nesse ponto, pô, cara, eu queria ser como você. Você fala assim, sobe uma ladeira, vai lá embaixo, sobe tudo isso. Quando você chegar aqui, a gente volta a conversar e Porque, às você vezes, fala que você quer ser como você eu. enxergando a ponta, que é o resultado útil, né? É Exato. o ponto de maturação. Ou Você quantidade não vê toda a trajetória percorrida, toda a trilha que foi O Otávio consumida. falou uma coisa que me fez lembrar um cara que foi prêmio Nobel de Economia há bastante tempo também, que perguntaram pra ele: o que é a única coisa que você não sabe ainda sobre economia? Porque o cara é prêmio Nobel, né? Bem conceituado. O que você gostaria de saber? Ele diz: o quanto a sorte influencia no sucesso de cada pessoa, né? Boa. Porque, pô, nasceu em fevereiro, não nasceu, tá 6 meses na frente, tava no lugar certo, na hora certa. E eu concluí pra mim, né? Porque tem coisas que são inconclusivas, você não vai conseguir medir. Eu digo, todo mundo nasce com um dom e todo mundo vai ter sorte na vida. A diferença é onde a sorte vai encontrar cada pessoa. Acho que é até um bom gancho para a próxima parte da parábola já. Aonde a sorte vai te encontrar? Se ela vai te encontrar deitado, ou se ela vai te A gente vai encontrar te encontrar fazendo. trabalhando. Aí diz, puxa vida, daria para dar vários exemplos, né? De grandes comunicadores, Renan, que tinham muita dificuldade de comunicar. Se você olha para eles, eu não vou dar o nome, talvez, mas o cara mais persuasivo hoje que eu acho da internet já foi um cara muito ruim de comunicação. Já. Então, e aí de volta, né? Talvez quase tudo seja treinável. Quase tudo. Porque também num Nas dos livros, circunstâncias corretas, num né? dos livros que eu não me lembro o nome, alguém disse o seguinte: se você pegar um ultramaratonista ou maratonista e colocá-lo para nadar, o sucesso dele provavelmente vai ser pequeno. Porque ele tem as pernas mais compridas e ele tem o tronco Mais curto. Isso para nadar vai ser horroroso. Sim. Então veja, ele pode ser disciplinado correndo e ser o número 1, mas provavelmente com a mesma disciplina ele não seria o número 1 nadando. Assim, se você fizer o contrário, o nadador tem a parte de cima maior, né, mais esticado, os ombros, os braços, mas geralmente tem a parte de baixo menor. Então, como corredor,
também não Também ia não dar iria certo. muito longe, Também não né? ia dar Então longe. é um assunto muito legal. Até acho que a gente vai olhar para a próxima parte e eu vejo que nesse caso, eu diria que quando a gente começa a fazer comparativos, porque acho que o esporte é muito comparativo, porque é o primeiro. Uhum. É É o performance, né? primeiro, Performance. a gente está falando de níveis de performance, e aí você tem um comparativo. A hora que a gente olha para melhoria de vida e o talento como o transformador da sua vida, quando a gente sai do ambiente do esporte, a gente está falando muito mais sobre desenvolvimento do que sobre um ranking de número 1, número 2, número 3. E aí eu acho que até entrando na próxima parte, não quero ficar adiantando o tema, até para a gente já puxar o próximo. Já adiantou muito. Brincadeira. Que eu vejo que, olhando de uma questão de prosperidade, a gente não tá falando do que tem mais talento, mas daquele que multiplicou mais seu talento. E é isso que a gente vai ver no próximo. Então não é sobre o quanto talento você tem, mas o talento que lhe foi dado Isso, e o que você e o faz com que esse você talento. fez com esse talento. Isso vai mostrar o quanto você. Ponto de partida de muitos, para cada ambiente é diferente. Ponto de partida, a como é que a gente fala? O que você tem de recurso inato e o ponto de partida, até falando sobre talento e dinheiro também, tem gente que sai de um ponto de partida muito maior do que outros. Acho que esse é a maior dor da sociedade, quando a gente olha até de políticas econômicas e sociais, é o ponto de partida do talento monetário. Mas a questão é, se você olhar para o talento como multiplicação, assim como no início da parábola, tem o que recebeu 5, tem o que recebeu 2, tem o que recebeu 1. Agora a pergunta é, o que aconteceu com eles? Exato. E Vamos. antes de darmos continuidade a essa leitura, vale dizer também, né? Imagine se o cara que só recebeu 2 talentos ficasse, poxa, mas então eu não tenho sorte. É. Então eu sou menos afortunado, eu sou menos capaz. Pelo contrário, ele foi lá e multiplicou. Como eu não tenho 5, eu vou guardar o meu aqui, vou segurar esse. Exato. Então eu gosto muito de usar o servo que recebeu os 2 talentos como paradigma, né? É porque você sai dos extremos, inclusive. Você né? sai dos extremos. E outro ponto, imagine se ele tivesse se vitimizado em algum momento. Ou se ele tivesse falado, eu recebi menos talentos, e agora? E agora aí- você tem menos talento. E tem um filme muito bom na Netflix que conta um pouco da trajetória do LeBron James. Se você quiser assistir, É massa. é muito legal. Não, Porque ele mostra a trajetória do Fab Five, que é o grupo de 5 amigos de infância que nasceram e cresceram com ele ali, jogando juntos na escola. Eles foram times vencedores. Então, se você busca, foram os maiores times vencedores em nível acadêmico até hoje nos Estados Unidos. Em determinado momento, o LeBron começou a despontar. Né? E aí, os próprios jogadores se questionam. E aí? E agora? O cara só fica tirando foto, só fica dando entrevista. Quando a gente perde, ele é o primeiro a ir embora. O que tá acontecendo? E aí eles entram num conflito interno de falar, pô, será que eu sou menos talentoso? Ou será que o meu talento tem que ser usado de forma diferente? Uhum. É. E aí, antes do último campeonato deles, eles já sabiam que ia ser a última oportunidade de todos jogarem juntos, dos 5. Eles foram campeões nesse campeonato. Mas antes do último campeonato, o LeBron chama eles e fala, cara, cada um de nós tem um talento diferente. Então não adianta vocês se compararem a mim ou eu me comparar a vocês. O que a gente tem que buscar é o potencial máximo dentro daquilo que a gente recebeu.